Entra no ar Diagro em Ação. Juntos pelo agro, pela pecuária, fortalecendo o campo com defesa e inspeção. Desenvolvendo o Amapá. Apresentação, equipe de agro de comunicação. 2:06. Boa tarde, nossos ouvintes. Hoje com mais um programa de Agro em Ação. Hoje com o nosso assunto ações de controle e prevenção da vassoura de bruxa da mandioca. A apresentação da equipe de comunicação Ângela Lobato e Suane Lobo. Todas as terças-feiras, das 14 às 15 horas, com o objetivo de aproximar de agro à comunidade, de forma a sensibilizá-la da importância da defesa sanitária e inspeção agropecuária no estado do Amapá, e seu papel primordial para que a agência possa cumprir sua missão, promover a prevenção, o controle e a erradicação de doenças e pragas. Hoje, com o tema a ser abordado, ações de controle e prevenção da vassoura de bruxa da mandioca. Se você tiver alguma dúvida, quiser mandar sugestões, o que fazemos, Suane? Olá, ouvintes e internautas da Rádio Difusora. É só entrar em contato com as nossas redes sociais, no Instagram, @diagro_oficial, no Facebook DiagroAP. Estamos ao vivo pelo Facebook da Rádio Difusora Macapá. Mande sua pergunta, sua dúvida, sugestão pelo WhatsApp da Diagro, 969-8403-5499. Repetindo, 969-8403-5499. E hoje com os nossos convidados. Doutora Júlia Daniela Braga Pereira, engenheira agrônoma, auditora fiscal estadual agropecuária, chefe de unidade da Sanidade Vegetal da Diagro. O Rômio Carvalho de Brito, engenheiro agrônomo, auditor fiscal estadual agropecuário, gerente do Núcleo de Defesa Vegetal. Sérgio Alves dos Santos, secretário de Agricultura do município de Cutias do Araguari. Rodinelso Costa Palmeirim, secretário de Agricultura, Pesca, Pecuária e Abastecimento do município de Itaubal do Piririm. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês, pois sem os convidados nós não temos como ter o nosso programa de Agro em Ação. Júlia, Rômel, Sérgio e Rodinelso. Obrigado pela presença. Nós é que agradecemos o convite, Ângela e Suane, e obrigado pela oportunidade de nós podermos dialogar aqui com os nossos secretários de Itaubal e de Cutias sobre a vassoura de bruxa da mandioca. Todos nós sabemos e precisamos saber cada vez mais, o que é essa praga, de onde ela chegou, como ela se multiplica, o que é que nós precisamos fazer para evitar que ela chegue à nossa propriedade. Então, obrigado pela oportunidade que a gente possa dialogar sobre esse tema tão importante para o nosso estado e para os nossos municípios. Obrigado. Júlia, quer falar um pouquinho também? Agradecer a oportunidade, Eu acho que toda vez que a gente consegue passar a informação, a gente alcança mais pessoas, e nessa luta contra a vassoura de bruxa da mandioca é essencial. Então, obrigada pela oportunidade. Obrigada pela presença. Sérgio Alves dos Santos, secretário de Agricultura do município de Cutias. Muito boa tarde a todos os ouvintes. Quero aqui, em nome do município de Cutias, externar meu forte abraço à diretoria, da Difusora FM, Quero aqui agradecer o convite da Diagro e dizer que estamos à disposição para fazer esse termo de parceria cada vez mais, fortalecer nosso setor. E só é agradecer mesmo a oportunidade que está sendo convidado o município para dar esclarecimento o que nós já fizemos, quais as parcerias que já tomamos, tá bom? E vamos falar muito mais. Obrigada pela presença. Rodinelso Palmeirim. Boa tarde a todos, os ouvintes que estão ligados aí na Difusora. E aí é uma satisfação imensa estar podendo participar desse seu programa, Ângela, do qual é de grande importância não só para o município de Itaubal, mas como para o estado do Amapá, é poder debater essa praga da vassoura de bruxa que hoje vem assolando o estado do Amapá. Então é uma satisfação imensa a gente estar podendo participar e levar esse recado, essa mensagem, entendeu, para os nossos agricultores principalmente.
Tá? Muito obrigado. Agradecer mais uma vez a presença de todos que encontraram um lugarzinho na agenda para estar aqui conosco, esclarecer, e vamos iniciar esse nosso processo. Doutora Júlia, o que é a vassoura de bruxa da mandioca? Bom, vamos explicar um pouquinho então sobre essa doença, né? A vassoura de bruxa da mandioca, ela é uma doença causada por um fungo, né, que até então, num primeiro momento, ele não havia sido identificado, né? Lá em 2023, acreditava-se ser um fitoplasma, mas as pesquisas avançaram e nós tivemos, através das análises moleculares, genéticas mais específicas, a confirmação, né, de que se trata de um fungo chamado Rhizoctonia theobromei. E em julho de 2024, né, nós tivemos a confirmação oficial de se tratar de uma praga quarentenária, né? Uma doença, então, causada por um fungo que não existia no Brasil, né, registrado em regiões do Laos, Camboja, Vietnã, na Ásia, né? Então, não se sabia nada, né? Uma doença totalmente desconhecida para a ciência aqui brasileira, né? E para a gente da defesa agropecuária. Então, uma doença causada por um fungo com uma severidade muito grande, né? Que chegou causando grandes estragos na produção de mandioca, né? Começando lá pelo norte do estado do Amapá, né? Inicialmente ela foi detectada nos plantios das regiões indígenas, né? E com o passar do tempo essa praga veio, né, se alastrando, alcançando outras áreas, né? E, infelizmente, apesar dos nossos esforços, né, e por se tratar de uma doença causada por um fungo, a disseminação ela é facilitada, né, pela condição desse organismo. Então a gente tem aí mais dificuldades em controlar, né, em conseguir frear essa doença. Por isso que a gente está aqui hoje também, né, chamando a população a essa realidade, porque se cada um fizer a sua parte, a gente consegue ter resultados melhores, né? A consciência com relação às medidas preventivas, elas são fundamentais aí para a gente tentar frear o avanço dessa doença, né? Que hoje, infelizmente, ela já está em 9 municípios, né, do Amapá. Dos 16 municípios, a gente está com a confirmação oficial dessa praga em 9. Né? Então, por isso que a gente está aí com várias frentes de trabalho, né? A Agência de Defesa, o Núcleo de Defesa Vegetal e nossos parceiros, né? O Ministério da Agricultura, a Superintendência Federal de Agricultura do Amapá, Polícia Militar. Então, a gente está aí numa força-tarefa para tentar frear o avanço dessa doença para áreas, principalmente agora tentando resguardar essas áreas produtoras aqui do estado, né? Pela severidade da doença, pelo desconhecimento, né, que a gente ainda tem de uma forma de controle, né, porque a pesquisa ela está aí trabalhando, mas a gente sabe que demora um tempo, e então a gente está aí tentando ganhar tempo para a pesquisa, tentando frear também essa doença, impedindo, tentando, né, na tentativa de impedir que ela alcance novas áreas. Então é um trabalho árduo, mas que o sucesso dele depende da colaboração de todos. Doutora, o primeiro registro dela foi em 2023? Em 2023 aconteceram os primeiros relatos, né, nas regiões, em algumas áreas indígenas do Oiapoque, né? Então esse problema começou a se manifestar, né? A Embrapa foi chamada, né, num primeiro momento. As pesquisas não foram conclusivas, né? Como eu falei para vocês, acreditava-se ser um fitoplasma, tá? Mas aí veio, isso foi lá por março de 2023. Aí o tempo passou. Parece que deu uma acalmada ali nos sintomas, mas aí quando veio ali a estiagem, né, os sintomas vieram de novo, e aí agora já com o relato também no município de Calçoene, né, então aí teve uma força-tarefa dos pesquisadores, a Diagro entrou em ação também aí para realizar essas coletas juntamente com o Ministério da Agricultura e também com a Embrapa, né. E foi preciso que análises fossem feitas análises mais refinadas, né, para se descobrir quem era esse patógeno. Então, através, né, de um pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura, né, que é uma unidade da Embrapa localizada no município de Cruz das Almas, na Bahia, né, ele conseguiu levar esse material para fazer uma análise mais refinada e sim conseguimos chegar à identificação do fungo, que se chama Rhizoctonia theobromei, ou Ceratobasidium theobromei, né? Então,
esse fungo, esse micro-organismo foi identificado, né? E ele é uma praga quarentenária, como eu falei a vocês. O que é uma praga quarentenária? É uma praga que não existe, nova, chegou aqui no Brasil, então ela não existia aqui. Então, não existe forma de controle, não se conhece especificamente, essa em especial, principalmente porque ela veio de muito longe, né? E a gente se pergunta como que ela chegou aqui no Brasil, né? Como que ela chegou? Ela veio lá da Ásia, né? E chegou aqui, né? Troca de material, infelizmente, né? Que é uma situação que aqui é cultural, né? Principalmente na região norte, a gente vê isso. Né, as pessoas trocam materiais e às vezes você faz uma viagem e você vê uma planta bonita, viçosa, você quer aquela planta lá no seu quintal, né? Aí vai lá e leva. Então, infelizmente, a gente acredita que aconteceu assim. Ela deve ter chegado pela Guiana Francesa, é o que a gente presume, né? E também existe essa questão cultural dos indígenas trocarem material, isso acontece muito, e a própria população em geral, né? Então, quando os sintomas apareceram ali, não se sabia o que era, né? Então, não se sabia também como controlar. Até agora a gente ainda não sabe, mas a gente tem algumas medidas preventivas, né? Para evitar que novas áreas sejam contaminadas. Então, os indígenas se viram ali, né? Sem alternativa. E os indígenas, vale ressaltar que eles plantam diferentes variedades, tanto de mandioca quanto de macaxeira. Né? Mas a doença ela é tão severa que ela chegou arrasando praticamente tudo. Então hoje a gente tem uma realidade desses municípios do norte praticamente não terem mais a produção de mandioca. E os indígenas, né, têm a farinha como base da alimentação. Né? O norte tem, mas para os indígenas é um alimento muito específico, muito peculiar. Né? E eles tiveram esses plantios arrasados, infelizmente. Né? Assim como as demais populações aí ao longo da BR, nesses 9 municípios que eu falei a vocês, que eu vou falar a vocês, né, que eu ainda nem falei, mas mencionei os 9, a gente está falando aí de ocorrência em Oiapoque, Calçuene, Amapá, Pracuúba, Tartarugalzinho, Pedra Branca do Amapari, Porto Grande e por último agora, Cotias do Araguari. Né? Tivemos aí, agora no último dia 4, a confirmação oficial dessa ocorrência, né? Que a gente acende aí um alerta muito grande, né, para a gente, 9 municípios já afetados, né? E o nosso trabalho, apesar de estar aí acontecendo, ele não vai ser o único responsável por frear a praga, pela contenção, né? Então, por isso que a gente reforça, e sempre que a gente tem essa possibilidade de estar falando com diferentes públicos, passando essa informação, né, a gente tem um ganho muito grande. Então, o nosso objetivo realmente é que mais pessoas conheçam, saibam, porque é uma população com consciência do problema, sabendo, né, ela não vai fazer o errado, né? Assim, a população consciente, ela vai agir de forma certa. Então, é isso que a gente espera, a colaboração de todos nesse sentido aí. E quais os riscos que essa praga ocasiona na mandicultura do Amapá? Então, ela é uma praga com uma severidade muito grande. Se você planta mandioca ali num ciclo, no outro você não vai ter mais. Né? É um fungo que se dissemina pelo vento, ele está no solo também, né? Ele se dispersa aí passivamente pela uma bagagem que passe num lugar contaminado, um resíduo de solo que fique num calçado, que fique aderido à roupa. Então, assim, também maquinários agrícolas, implementos, ferramentas básicas, ele pode ficar ali. Animais domésticos também? Animais também, né? A gente não descarta aí essa possibilidade, porque existe, né? A circulação, o solo vai ficar aderido ali. Infelizmente também existe essa forma, né? Mas assim, o que a gente vê? A gente vê que cada vez plantios mais novos sendo atingidos, né? Então, assim, a doença ela chega com uma severidade muito grande e a gente vê também, nessa época da estiagem, né, chegarem mais relatos de ocorrência, de possíveis suspeitas, né? A gente acredita que a estiagem, a falta d'água estresse a planta e ela fique mais suscetível também, né? Mas o que a gente vê dependendo do momento do ataque, se a planta já tiver ali, o cultivo já tiver
mais consolidado, até é possível ainda retirar algum material dali, né? Mas assim, muito pouco e de péssima qualidade, né? Então o que a gente vê de verdade a praga chega e ela consegue acabar com toda a produção. E é muito rápido, gente, né? No momento parece que aquele plantio está sadio, é uma morte descendente que a gente chama, a gente vai verificar esses sintomas de cima para baixo, né? A planta está aparentemente sadia, começa ali com o amarelecimento das folhas, que a gente chama de clorose, né? Vai ficar meio amarelado, parece assim que passou um lança-chamas, assim, fica tudo amarelo, né? Ali vem em seguida de uma murcha, a gente vê também um super brotamento na parte, no topo da planta, né? Por isso que o nome é vassoura, por quê? Porque a gente vê uma formação, um crescimento desordenado, né? Ela vai lançando desordenadamente, então fica com o aspecto de vassoura, brotos finos, deformados, fracos e finos, e aí vem seguido da murcha. Aí fica com o aspecto de vassoura, uma vassoura velha. É isso aí. Então essa doença ela recebeu esse nome em função da característica que ela apresenta em campo, né? E a gente vê também danos nos vasos quando você corta, né? E o que é o amarelecimento, murcha, precede a morte foliar e você vai perder tudo. Depois seca tudo e vai ficar só ali a haste, né? A gente, num primeiro momento, aí não tem relatos de danos nas raízes, mas a gente vai ter, o que se desenvolver, né? Raízes fracas, leves, com teor de amido também prejudicado. Então, ali a farinha não vai, se ainda conseguir aproveitar aquela farinha, vai ser de baixa qualidade. Vai afetar diretamente a formação da raiz, né? Vai afetar... Vai, né? porque não vai ter folha, né? E também o fungo está lá no vaso condutor, né? Então, como é que vai ter as trocas de seiva, né? A gente pensa isso, a planta ela vai ficar mal nutrida e ela vai morrer, né? E isso é uma questão, e acontece muito rápido. E é o que eu falei a vocês, né? Num primeiro momento, você não consegue identificar a olho nu. Você vê uma lavoura que está viçosa, está vistosa, está verdinha, né? E dias depois, já aquela realidade pode mudar, né? Então, é uma coisa, assim, realmente assustadora pra gente, né? Enquanto defesa e pra todo mundo, né? Rômeu, quais as ações de combate e prevenção da disseminação da vassoura de bruxa que a Diagro está executando? Então, vocês viram que falar sobre a vassoura não é uma coisa muito fácil, né? Principalmente para quem é produtor, para quem vai ter prejuízo ou que pode vir a ter prejuízo em relação a isso, né? A gente tem feito, nesses últimos tempos, um diálogo muito forte com as prefeituras, com os municípios ainda não atingidos pela vassoura de bruxa, né? Na intenção de que a gente possa trabalhar justamente a prevenção, né? Para que a gente possa dificultar ou retardar o máximo possível que essa praga chegue a esses municípios que ainda não têm ocorrência da praga. Para isso, a gente tem dialogado, seja com a Câmara de Vereadores, com os próprios agricultores, com as autoridades, secretários municipais, e a gente tem discutido a realização, uma das formas de prevenir, como nós já fazemos, né, de conter, seriam as barreiras fitossanitárias, que atualmente nós temos duas, né, em parceria com o Ministério da Agricultura, que é a de Porto Grande e a de Cotias agora, né. Mas o que a gente tem dialogado com os municípios ainda, sem a ocorrência da praga, seria também se fazer barreiras municipais, né, isolando áreas produtoras do restante do município, ou para que dificulte a chegada desse fungo a essas regiões, né. Então, para isso, nós temos feito muita educação sanitária, né, trabalhado muito sobre essa questão dos sintomas, para que os próprios agricultores possam identificar rapidamente na ocorrência de algum foco, e que possa também fazer a supressão desses focos no município. Eu sei que não é uma tarefa fácil, eu sei que é difícil. A Diagro tem buscado, através do próprio Ministério da Agricultura, firmar um convênio, uma das ações desse convênio seria a supressão, mas a gente também não pode, como os secretários aqui sabem, que os processos licitatórios eles são demorados, né? Demoram uns 3, 4 meses,
para que a gente possa começar as ações. Então, por isso é importante essa parceria com o município, para que ao identificar o foco a gente possa fazer rapidamente a supressão dessas áreas, né, para que ali não seja um local de dispersor desse fungo, que não vá para as outras áreas, né? Então, por isso essa questão. Né? Então, como hoje, por exemplo, nós estivemos na secretaria, nós estivemos na prefeitura de Santana, e lá a gente conversava também com o secretário do município de Agricultura, né? E assim, uma das principais ações é a questão da informação, né? O agricultor precisa estar informado dos riscos, né? Porque se você conhece o risco que você está correndo, você tem condições de proteger melhor a sua propriedade, a sua roça. Essa questão que a Júlia falou sobre os maquinários, sobre essa questão de se dar um dia de serviço. Então claro que a gente tem vários costumes, né? Naturalmente a gente faz a troca de material, né? Mas isso, nesse momento, ele tem que ser evitado, essa troca de se trazer de um município para outro, né? de material vegetativo para fazer plantios. Fazer a asepsia das ferramentas, tratores, isso, né? Exatamente. Assim, bem prático. Um agricultor, ele sempre contrata alguém para dar um dia de serviço ou faz essa troca de serviço, né? Hoje eu faço um mutirão aqui na minha propriedade e 3 parceiros vizinhos vão lá, tal. Então, nesse momento, ao sair dessa propriedade, ele tem que ter o cuidado de fazer a limpeza de todas as suas ferramentas, né? Tem que esterilizar, usar um hipoclorito, água e sabão, hipoclorito. Exatamente. Entendeu? Fazer essa limpeza, isso ajuda muito. A gente tem, assim, aquela prática que nós usávamos na época do Covid, ela também serve para agora. Entendeu? Fazer a higienização de todo o seu material ao entrar numa roça e ao sair dela, né, para não levar para outras. O equipamento, os tratores que estão justamente no período agora de se preparar as áreas, novas áreas. Então, esse trator, ao entrar numa propriedade e gradear uma área, ao sair ele deveria necessariamente fazer a limpeza, a asepsia, a limpeza desses equipamentos. Certo? Isso são coisas que a gente vai dificultando, né, a chegada do fungo, porque a gente, como a Júlia bem disse, essa questão do fungo, ele é de difícil controle. Essa tua observação é bem plausível, assim, de comparar a Covid, porque como ele é um fungo, ele pode ir na roupa, ele pode ir no cabelo, ele pode ir no sapato, em resíduo de solo, né? Então, ter esse cuidado de, ao entrar e principalmente ao sair de uma área, evitar levar, né, essas roupas, esses sapatos e ir diretamente para um outro plantio, né? Exatamente. Então, a gente tem focado muito em informação, né, de dizer para as pessoas e trabalhando com os municípios sobre o que se deve evitar, né? Sobre os caminhões, né, de se trazer material de outro município para o seu município, de trazer mudas de um município que está contaminado para o seu município. E se ele entrar, esse caminhão, o que é que tem que ser feito? Entendeu? Então esse é um diálogo constante que a gente tem tido com as prefeituras, com os municípios. E também quando ele for passar o trator em outra propriedade, não levar o cachorrinho dele para passear junto, que também pode ir no pelo, né, doutor? Exatamente. Então, assim, você observa que são cuidados simples que às vezes a gente não toma e que a gente pode estar, nesse momento, levando o fungo para a nossa propriedade. Quem não gosta de, ao ter uma roça bonita, bem cuidada e tal, e levar as pessoas para admirarem tudo e tal. Então, esse momento não é adequado. Até chegar à sua propriedade é só na porteira, porque você não sabe o que é que essa pessoa está levando para a sua propriedade. Certo. Então, todos esses cuidados, por mais simples que sejam, tem que ser observado. Isso tem que ser um protocolo, uma rotina para quem é produtor nesse momento. Certo. Vamos agora chamar o nosso intervalo. Interatividade, informação e muito sucesso na programação número 1 do Ibope. Rádio Difusora 630, há 8 décadas chegando mais longe.
Festival de Ar e Ventilação da Center Kennedy. Todas as lojas em até 12 vezes sem juros e cashback em todas as compras. Central de ar 9.000 BTUs, 1.969. Central de ar inverter 12.000 BTUs, só 239 mensais. Ventilador de mesa 40 centímetros, 139,90. Ar-condicionado 10.000 BTUs, 179 mensais. Compre e concorra a 39 mega prêmios. Festival de Ar em Ventilação da Secar. Navios e Ferryboat Ana Beatriz. Viagens seguras, rápidas, aconchegantes e confortáveis. Contemplando a beleza do Rio Amazonas. Oferecemos áreas para redes climatizada e ao ar livre. Camarotes, suítes com frigobar, restaurante, lanchonete, bar e Wi-Fi 24 horas. Transporte de cargas, caminhões e veículos. Saindo de Santana para Belém, do Porto do Grego. Nos dias segunda e sábado às 10 horas, quarta e sexta às 9 horas. De Belém para Santana do Porto Líder, no Jurunas. Nos dias segunda, quarta, quinta e sábado às 12 horas. Informações, Redes Miranda, 96 99152 0030. Navios e Ferryboat Ana Beatriz, onde sua viagem é um lazer. A Sky tem novidades para você, com Sky Fibra e internet de ultra velocidade. Ainda leva Sky Mais, aplicativo com filmes, séries e esportes, para curtir quando e onde quiser. Mais de 90 canais de TV ao vivo. É na Sky. Aproveite também a nossa nova parabólica, com mais de 70 canais abertos gratuitos, para você e sua família. Som e imagem de alta qualidade, sem pagar nada mais por isso. É isso mesmo, sem mensalidade. É streaming, é TV ao vivo, é muito mais. É Sky Interconnect, Rua Jovino de Noar, 2118, Centro, WhatsApp 96 991 51 30 55. No Comercial Atlântico temos vários materiais para sua pesca, malhadeiras, tarrafas, vara e linha de pesca, molinetes, carretilhas, anzóis, isca, tralha de chumbo e boia, além de panagem, mata-pi chinês, cola náutica, caiaque, acessórios para pesca de mergulho, mochilas, sacolão, sombrinhas, lanternas, lonas, uma variedade de componentes importados e acessórios para celular. Comercial Atlântico e Igarapé das Mulheres, na Rua Rio Tefé, 303, ao lado do açougue. Fone WhatsApp 96-99188-8899. Comercial Atlântico, a casa do chinês. O melhor festival de todos os tempos. 31º Festival do Abacaxi. Nos dias 3, 4 e 5 de outubro, a terra do abacaxi se torna palco dos maiores shows. Carreta L Magalhães, Baile do Patrese, Super Pop, Marcinho Sensação, Felipe Amorim, pena que não é meu caso. Tirulipa, Eu capa vai doidar. Ei Pablo. Muita música, cultura, shows nacionais, artistas regionais, geração de rendas e fortalecendo a economia local. Não fique de fora desse grande festival que já é tradição do nosso povo. Para o maior e melhor festival de todos os tempos. Prefeitura de Porto Grande. Um novo tempo, uma nova história. Você sabia que a sua empresa é parceira da Estácio? Isso mesmo. Através dessa parceria você tem acesso à graduação, pós-graduação com descontos exclusivos. Aqui você tem aulas presenciais e digitais, com a flexibilidade que você precisa, garantindo a melhor estrutura e qualidade de ensino, para que você conquiste o teu sonhado diploma. Vem conhecer um pouquinho mais dos nossos laboratórios. Além disso, você tem acesso ao serviço escola de psicologia e atendimento jurídico. E aí, gostou? Aproveite as vantagens e venha fazer parte da maior instituição de ensino superior. Você não pode ficar de fora dessa. Para mais informações, entre em contato no nosso número 96 98801 1051. Continue ligado com a gente. Essa é a Difusora Macapá e Governo do Estado, pelo Amapá inteiro. Diagro News, conectando você ao agro.
Atenção, produtor e produtora rural. Vem aí o mutirão de documentação do trabalhador rural e a caravana de atendimento rural integrado chegando ao município de Calçoene. O evento acontece de 23 a 25 de setembro na quadra da escola Professor Silvio Elito de Lima Santos. Durante o mutirão, você terá acesso à emissão de documentos civis e trabalhistas, orientação sobre programas agrícolas e de reforma agrária, benefícios e serviços de diversos órgãos parceiros. E tem mais, a Diagro estará presente oferecendo atualização cadastral, educação sanitária, pré-cadastro das empresas agropecuárias. Produtores de Calçoene e dos municípios vizinhos, aproveitem essa oportunidade de garantir cidadania e fortalecer sua produção. Duas e 35. Agora retornando ao nosso programa de Agro em Ação, com a presença dos secretários de Itaubal e Cutias, né? Agora fazendo a pergunta diretamente para os secretários. Levando em consideração o que foi conversado no bloco anterior, quais as ações, levando em consideração a importância econômica da cultura da mandioca, quais as medidas o município de Itaubal e Cutias estão elaborando e qual a participação da Diagro nesse processo? Boa tarde a todos os ouvintes. Mais uma vez agradecer aqui, Ângela, pelo espaço e da gente trazer, entendeu, aos ouvintes, né, a informação de como Itaubal ele está abordando, entendeu, esse tema, entendeu, dentro de Itaubal. Economicamente, hoje a cultura da mandioca dentro de Itaubal ela é forte, né? Eu digo assim que a produção de Itaubal, a economia de Itaubal hoje ela gira em torno da agricultura familiar, principalmente da mandiocultura, né? Então hoje nós temos hoje a farinha Piri, né, do qual é gerenciada pelo Leandro e pela dona Priscila, né, do qual estão fazendo um investimento altíssimo, entendeu, na fábrica de farinha. Então essa é uma preocupação, entendeu, para dentro do município. Não só essa, como para os agricultores familiares, né, do qual vive, entendeu, em prol da plantação da mandiocultura. E aí o nosso medo quanto do prefeito Jais, né, e do vice-prefeito professor Gil, entendeu, do que essa praga possa chegar em Itaubal, né, e vir realmente abalar a economia do município. Hoje a Diagro ela vem forte, entendeu, dando esse apoio ao município, né. Recentemente tivemos a oportunidade de fazer um evento onde teve a Diagro, teve o MDA, teve o MAPA presente junto conosco, né, juntamente com os agricultores. Logo após esse evento, né, a Diagro teve a oportunidade de vir para dentro do município, capacitar, entendeu, o nosso pessoal para fazer a abordagem educativa nas rodovias, do qual nós daqui a pouco estaremos fazendo, né, essa abordagem educativa nas nossas rodovias, levando, entendeu, para os condutores que adentro de Itaubal a importância, entendeu, desse conhecimento, de levar esse conhecimento até eles, né, porque é muito grande a preocupação nossa, entendeu, não só do prefeito Jais, do vice-prefeito Gil, mas também dos nossos agricultores, que é da onde eles tiram, entendeu, o alimento do dia a dia. Então, a Diagro foi para dentro do município, conseguiu capacitar, do qual trouxemos a Secretaria de Educação para dentro do evento, trouxemos a Secretaria de Meio Ambiente, trouxemos a Secretaria de Saúde, entendeu? Para estar participando conosco, do qual vão abraçar essa causa. A Secretaria de Educação vai abordar esse tema transversal dentro da sala de aula, juntamente com os alunos, né? E a Secretaria de Educação, de Meio Ambiente com a Secretaria de Saúde vão estar nas rodovias nós ajudando nessa abordagem. Até porque mesmo a gente sabe que a Secretaria de Agricultura ela é bem delimitada em termos de funcionalismo, né? Então a gente precisa buscar essa ajuda, porque não é pro agricultor, é pro município. Eu digo assim que a agricultura familiar é uma das fontes do qual ela pode diminuir a fila de desemprego na porta da prefeitura,
né? Então é uma forma, entendeu, da gente se manter preocupado. Porque uma chegada de uma praga dessa dentro do município vai abalar muito a economia do município. E sabemos que a gente pode se preparar, talvez mudar de cultura, mas não é fácil. Não é fácil, entendeu? Tirar da mente daquele agricultor que já vem anos e anos formando os filhos através da mandiocultura, e do dia para a noite agora você diz assim, poxa, você tem que mudar de cultura, porque daqui com o tempo não vai dar mais certo. Então, entendeu? Não é fácil, né? E sabemos, podemos dizer, entendeu, que o que nos deixa, entendeu, mais triste é de saber que a gente não tem prazo, né, para achar cura, entendeu, para essa doença, né? Para achar soluções, para dizer assim, olha, vem chegar aqui um medicamento que talvez, entendeu, vai combater ela. Né? Será que vai levar 1 ano, 2 anos, 3 anos? Não sabemos, né? Mas tenho certeza, entendeu, que tem órgãos competentes que estão, entendeu, na batalha de verificar a possibilidade de achar cura para logo possa chegar. Tá? Muito obrigado. Obrigada, Rodinelson. Sérgio, secretário Sérgio, e o que está acontecendo, né, em relação a isso no seu município? Pois é, mais uma vez, muito boa tarde a todos, tá? Aqui em nome do município de Cotia, do prefeito Júnior Mourão, do vice da Damira, há uma preocupação muito grande por parte também da gente, tá? Porque só esse ano de 2025 nós conseguimos concretizar 275 áreas mecanizadas, ou seja, são 275 famílias que foram atendidas pelo programa da gestão do prefeito Júnior Mourão, do município de Cotia do Araguari. E aí bate a preocupação que nós aqui queremos reforçar os agradecimentos à Diagro, tá? Há uma semana antes do dia 4, 2 semanas antes do dia 4, nós tivemos as palestras educativas com a Diagro. A doutor Romo, a doutora Júlia, esteve no nosso município, passaram 2 dias, não foi? Estiveram 2 dias no nosso município, onde nós fizemos uma mega de uma reunião em 2 polos agrícolas criados nessa gestão. E aí, quando é dia 4, nós somos pegos de surpresa com o exame, né, com o resultado positivo do município. Eu não tive mais assim esse sossego quanto secretário, porque eu sou filho de agricultor, sou técnico agrícola. Eu sei da importância da mandioca para aquele município. Nosso município ele é focado também na pecuária. É um município assim que Cotias e Itaubá, eu posso afirmar aqui como cidadão, é um celeiro agrícola, entendeu? Para futuros investimentos, entendeu? Tanto na agricultura quanto na pecuária. E agora a questão do setor primário, assim, a questão da agricultura está sendo atingida em um impacto muito grande, como disse o companheiro aqui, secretário. A nossa preocupação é que a gente não sabe a cura, né? A gente não sabe se essa doença atacar. Então, Cotia já existe, uma parte do município, numa propriedade, existe já a confirmação. Então, o que é que nós vamos tentar fazer? Aí que vem assim, a nossa determinação quanto prefeito, secretário de agricultura e todos os secretariados estão envolvidos. É criar, dentro da vigilância sanitária, também uma barreira, entendeu? Uma barreira para que a gente possa também estar atuando, né? Dizendo para aquele agricultor a não entrar mais naquela área infectada e a gente já tentar criar subsídio para que ele já consiga já incluir dentro do calendário dele a produzir outras culturas, tá? Como o abacaxi, como cultura, como a graviola, cupuaçu, entendeu? A gente tentar dar esse apoio para ele. Então, assim, nós quanto secretário, entendeu, daquele município, é uma preocupação muito grande. Hoje eu posso dizer em dados reais, 270 famílias foram beneficiadas com o programa. Mas eu não tenho esse dado exato hoje, mas no próximo ano, então no final do ano, já tenho esse dado de quantas famílias o município de Cotia do Araguari depende da cultura da mandioca. E aí que é essa preocupação, como o companheiro secretário falou. Hoje a agricultura familiar, ela é um escape, entendeu, de geração de emprego, entendeu? Quando a gente fomenta, principalmente a cultura da mandioca, ela é uma solução. Porque também a farinha do município de Cotia do Araguari, a região ali do Pacuí, são farinhas de excelente qualidade. Entendeu? Quando fala região do Pacuí, está incluindo ali Cotias. Nós temos nossa farinha de qualidade também. Falta também de entrar justamente nessa parte de legalização, que o companheiro já está avançado, tem um empresário lá, né, que já está avançado com uma casa de farinha tudo dentro dos padrões da Diagro. Parabéns para o senhor, entendeu? Cotias também não tá muito atrás. Tem agricultores que estão muito empolgados. Existem inúmeras casas de farinha no município, inclusive está sendo implantado nessa gestão agora 2 casas de farinha. E eu gostaria que essas casas de farinha nessa gestão fosse justamente na região do Alta Floresta, porque aí nós íamos conseguir fazer esse agricultor, que é um dos maiores agricultores que tem lá,
São 3 agricultores que têm um grande plantio de área de mandioca. Esse agricultor ele tem aproximadamente de 100 a 150 hectares de mandioca. É muita mandioca para ser beneficiada, transformada em farinha, em subproduto, né? Farinha, tucupi, a fécula, né? Que é a tapioca. E isso daí é uma grande preocupação, porque nós, quanto secretário, quanto gestão, a gente tem que dar uma solução também, não desamparar ele. E essa preocupação dele não poder estender para outros lugares essa mandioca, né? Na propriedade dele não está a doença, mas é bem lá próximo. Então há uma preocupação da gente não tentar impedir que esse produto saia daquela região e vá para outra região, que é a região mais próspera. E os investimentos maiores do município de Cotia de mandioca estão ali do Gurupora para cá, doutor Rômulo. Entendeu? Produtores que investiram pesado no plantio da mandioca, tá? Então nós, quanto secretário, nós estamos já afinados com o prefeito também está preocupado, porque sabemos da importância, né, da agricultura familiar, da cultura da mandioca para aquele município, criar a barreira municipal, criar essas condições que eu estava explicando para ele, da gente poder já colocar o agricultor para produzir outras culturas, porque a gente não sabe quando essa doença realmente vai chegar a cura, né, vai chegar os venenos corretos para ser usado, né? Então nós estamos já com esse pensamento, tá? E agradecer novamente a Diagro, doutor Rômulo, doutora Júlia, estive no nosso município, agradeço muito a palestra, foi uma palestra que abriu ali a mente do agricultor, entendeu? O agricultor já sabe o que é vassoura de bruxa, e muitos estão levando o caso muito a sério, porque sabem que tanto para comprar seu alimento, quanto para manter seus filhos nas escolas, então aqui na faculdade, depende da cultura da mandioca. Certo. Doutora Júlia, baseado no que os secretários, o seu Sérgio e o Rodinelso falaram sobre as ações de educação nas escolas, de barreiras, de esclarecimento com a educação sanitária através de palestras, de que forma a população pode contribuir para conter a disseminação da vassoura de bruxa e quais produtos estão com trânsito liberado? E quais estão com trânsito restrito? Você podia esclarecer isso para nós? Sim, a população ela pode aí nos ajudar ativamente, não transportando nenhum tipo de material vegetal, né, de macaxeira ou de mandioca. A gente fala plantas e partes de planta, o que seria hastes, as folhas não podem ser transportadas, as hastes, as raízes. Por quê? Porque elas podem ter o fungo ali, né? Levar para outra região, né? Eles podem se estabelecer e disseminar, né? Para outras áreas. Então, hoje, a gente tem uma portaria, né? A 447, que foi publicada agora no dia 12 de setembro, está bem recente, né? Que ela restringe o trânsito dessas plantas e partes de planta de macaxeira e de mandioca dos municípios afetados pela praga para municípios livres, né? Por isso que a gente está com as barreiras. Então, a população não deve transitar com esse tipo de material. Isso nos ajuda imensamente, porque você não pode vir, por exemplo, de Porto Grande para Macapá. Você não pode trazer do Oiapoque o material para Macapá. A gente tem áreas livres aí, municípios que estão livres da praga. Então, a gente pede que a população não transite com esse tipo de material. Quer levar a folha? Leva a folha cozida. Leva a macaxeira cozida. Não transporta a raiz. Hoje, a gente fala o seguinte, tá? O que se pode transitar? O que for submetido a uma fonte de calor que possa potencialmente eliminar o fungo, pode transitar. Um exemplo é a farinha, tá? O processo de produção da farinha ele envolve a torra e esse superaquecimento, esse aquecimento desse material, ele exterminaria o fungo. Então, a gente trabalha com isso. Nesse sentido, a gente está aí com a farinha podendo passar, ou tucupi, mas os demais produtos, nós temos sim restrições, porque nós precisamos de estudos mais aprofundados que validem, né, que comprovem, que confirmem que aquele material ele está livre do fungo, né? Então, a gente está aí nesse processo pedindo à população que não transite, que não troque material, que não traga material dessas áreas afetadas para as áreas livres, né? O ideal é que as pessoas, os produtores, utilizem o material da sua própria região, né? Essa questão de
trânsito de pessoas dentro da sua propriedade. A pessoa veio lá do Oiapoque, você não sabe onde ela estava, né? Aí você tem a sua propriedade aqui também, mas você quer plantar abacaxi, você vai pegar mudas lá do Porto Grande. Não se deve, tá? Apesar de que é outra cultura, mas está no município afetado. Então, a gente tem que ter esses cuidados aí. E com relação às barreiras, reforçando, né? Partes... plantas e partes da planta. Então, tudo que tiver ali em estado natural, né, a gente restringe o trânsito, né? A gente pede que a população colabore nesse sentido e não transporte esse tipo de material. Tá? Pode incluir aí também, né, doutora, as sacas de ráfia, os cestos de transporte, tudo isso também deve ser evitado, né? Tudo deve ser evitado, porque sacarias e cestos, esse tipo de material, ele consegue aderir facilmente ao solo, né? E o solo, ele está contaminado com fungo, né? Ele pode estar contaminado com fungo. É como eu falei, o fungo, a gente não vai saber, a gente não vai enxergar, ele é um grãozinho de areia. Então, na dúvida, né, a gente restringe esse material, né? E para que não haja essa possibilidade de dispersão para novas áreas, né? Então esse aí é o apelo que a gente faz à população, né? Que não transite, que não transporte, né? De maneira nenhuma, nenhum tipo de material. Nós estamos aí nas barreiras para fiscalizar, né? As pessoas que passam com esse tipo de material não passa, parou na barreira, ele é apreendido, né? Ele tem uma destruição logo após. Então, assim, a gente pede a colaboração da população nesse sentido, né? Desse trânsito aí. Tanto que a gente trabalha com essa portaria, né? Que está em vigor nos próximos 120 dias, a partir de 12 de setembro. Vamos mandar um abraço aqui aos internautas que estão acompanhando o nosso programa. Leonice Palmeirim, Dom Emílio, Anderson Alain Moreno, Freires Negreiros, Ivan Leal, Fran Costa, Pachecão LP, Ronielso Palmeirim, Arnaldo Costa, Maria Aurinete Rocha, Elivaldo Santos, Lindalva Mendes, Cíntia Mira. E são esses os nossos ouvintes que deram um like aqui no Facebook da Rádio Difusora. Rômulo, a Diagro está diariamente atuando para conter a disseminação da vassoura de bruxa. Para isso, sabe-se que está em execução um plano de contingência. Além da Diagro, quais os outros órgãos e entidades estão envolvidas nesse processo e qual a colaboração de cada um? Muito bem. Importante pergunta, Ângela. Então, nós, a Diagro, nós participamos do COI, né, que é o Comando sobre essa questão. E lá está reunido vários órgãos, né, vários ministérios, né, desde Embrapa, Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, vários ministérios. E aqui no Estado nós temos a participação do URAP, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, do IEPA, da Embrapa local, da Diagro. Então são vários órgãos que a gente discute esse plano de contenção aqui no Estado, e que cada órgão desse tem uma forma de atuação, né? Seja a Defesa Civil, por exemplo, nos municípios já afetados, sobre essa questão da distribuição de cestas básicas, né? Então, a Polícia Militar, por exemplo, já entra com o apoio às barreiras. Né? Então, nós temos vários parceiros, cada um com a sua especificidade, contribuindo nesse plano de contenção da mandioca no Estado. E também não esquecendo que houve no início, né, em 2023, com a perda total das áreas indígenas, a Conab fez uma aquisição de farinha dos municípios não afetados para serem fornecidas, né, através do projeto, né, para que não faltasse nas aldeias indígenas a alimentação básica. Exatamente. Tem a Conab, tem a própria FUNAI, né, que também tem contribuído sobre essa questão. Então, assim, mas são muitos parceiros, mas a gente cada vez mais precisa reforçar esses laços, principalmente com a extensão rural e com o fomento. Né? Porque se na fala do nosso secretário você percebe, né, que agora, né, se essa praga chegar, o que é que nossos produtores vão poder contar? Né? A Diagro tem contribuído com essa questão da informação, com essa questão
das barreiras, material educativo, mas a gente observa que não é suficiente, né? E que só a Diagro ela não vai dar conta dessa questão. Então, por isso, o fortalecimento dessas ações com os municípios, que de fato é quem está lá na ponta, né? E o fortalecimento também das ações junto com o RURAP da extensão rural. Porque quando a gente fala, você prestou atenção na fala dos secretários, né? E essa substituição da mandioca não é algo fácil de se fazer. Além de ser cultural, né? É como se diz, seria um plano B, né? em caso de uma perda, da chegada, né, até os municípios não atingidos, tem que acionar o plano B, né? Plano B. Então, substituir um arranjo produtivo desse, que a pessoa tem, como eu já ouvi lá em Taubal, as pessoas falarem, pai, minha família tem mais de 70 anos aqui produzindo. A questão, como é que agora de uma hora para outra eu vou poder substituir, eu vou plantar melancia? Sim. Não vai querer. Entendeu? Então esse é um trabalho que a extensão rural pode contribuir muito. A própria Embrapa também pode contribuir muito, né? Então a nós da Diagro temos algumas limitações e essa é uma que está presente. E eu gostaria de aproveitar o gancho para fazer um agradecimento especial à Polícia Militar, que eu estive participando de uma ação na barreira lá em Porto Grande, né? E sem eles a gente realmente não consegue, né? Esse respeito, essa questão das pessoas pararem realmente na barreira e receberem as instruções, né? E o agradecimento especial ao comando da Polícia Militar, que nos dá o apoio total e faz com que na parceria a gente consiga executar esse plano de ação das barreiras, tá? Gente, nós temos aí 4 minutos de tempo. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês e vou dar a palavra aos secretários que gostariam de falar mais alguma coisa em relação ao que está sendo feito ou o que vem ao planejamento de agora em diante, né? Visto que a ameaça está chegando próximo, né? Mas eu gostaria também de parabenizar vocês de já estarem se mobilizando para essa questão da educação sanitária nas escolas, né? As crianças têm um papel importante de notificar os pais, avisar os pais, puxar a orelha dos pais, né? Eles têm um papel bem importante. E a palavra, vamos lá, o Rodinelson, né? É um papel muito importante, né, que a Secretaria de Educação ela tem dentro desse processo, né, não só a Secretaria de Educação, como as demais secretarias que eu citei logo mais, né, e de saber, entendeu, que é preocupante, né, saber que o município de Taubal, ele, economicamente, ele precisa da mandiocultura no município, né, a mandiocultura dentro do município de Taubal, entendeu, é o que sustenta muitas famílias. E o prefeito Jace, juntamente com o vice-prefeito, professor Gil, né, e eles estão dando total apoio para que aí nós possamos, entendeu, fortalecer. Sérgio, você gostaria de falar, secretário? Nas considerações finais, quero aqui fazer meu agradecimento à equipe da Diagro, doutor Rômio, tá? Doutora Júlia, doutora Ângela, né? E Suane e aqui meu companheiro aqui, secretário Rod, né? Sim. Aqui meus agradecimentos, tá? Dizer que nós no município, nós estávamos de portas abertas e agora estamos mais ainda, entendeu? Aos senhores, tá? Mas também não deixando de convidar os senhores para participar do nosso festival no dia 26, 27 e 28 deste mês, tá? E nós, quanto secretário de Agricultura, estamos fazendo nosso papel. Quero aqui fazer um agradecimento à Secretaria de Saúde, que me recebeu do meu município muito bem também. Vai estar também fazendo essa força-tarefa através da vigilância sanitária do município, tá? Para nós criarmos a barreira, tá? E aí eu tenho falado para o prefeito, nós buscar, quem sabe, o censo agropecuário do município de Cotias e quem sabe buscar o Itobal para fazer um censo só, para traçar novos projetos futuros para essa região, né? É uma das soluções no meu entendimento, entendeu? Região 10. E só quero agradecer todo o empenho que a Diagro tem feito, porque a Diagro, na verdade, ela foi parceira quando ela foi até o nosso município e esclarecer, dar informações exatas, entendeu? Nós tínhamos informações, estávamos trabalhando, mas não com informações exatas. E essas informações chegaram para nós e quando foi 2 semanas depois, chegou a informação mais ruim, né? Que foi o foco da vassoura de bruxa lá na Alta Floresta. Mas é um foco
separado das outras comunidades, entendeu? O Gurupora decide ali, o Dr. Romo sabe, decide lá onde está instalada a barreira. Quero aqui agradecer ao governo do estado por ter sido parceiro nesse momento, instalar a barreira de contenção lá no Gurupora. E vai ajudar muito, entendeu? Já está ajudando, na verdade, tá? E é isso, tá? Dizer para vocês que o município está de portas abertas aos senhores. Agradeço a presença de todos e até o... Quer falar alguma coisa? Eu gostaria de reforçar o convite às prefeituras que ainda não nos responderam, em especial a Prefeitura de Macapá, considerando que a grande região produtora de pacuí, ela também precisa ser protegida. Está contida na área de Macapá. Né? Isso, está contida na área de Macapá. Então, esses 3 municípios trabalhando junto, protegendo essa grande região produtora, terá mais eficiência e mais eficácia. Nós temos buscado o diálogo com o secretário do município de Macapá, mas infelizmente até agora não tivemos uma resposta. E aí por isso é que eu gostaria de reforçar o convite para que a gente possa sentar e detalhar um plano de ação conjunto para esses 3 municípios. E no mais, agradecer. Agradeço a presença de vocês mais uma vez, de todos vocês, né? E até o próximo programa. Tchau, tchau. Até terça que vem. Acabamos de apresentar mais um programa com a marca e credibilidade Difusora. 15 horas em ponto. Hora certa. Oferecimento Center Kennedy. Festival de Ar e Ventilação da Center Kennedy. Todas as lojas em até 12 vezes sem juros. E